cunhado continuou me visitando quando meu marido estava no trabalho e todos diziam que eu estava sendo paranoica. Até que eu gravei confessando seu amor e tentando me beijar enquanto eu segurava meu bebê. Meu marido, Terry, e eu estamos casados há 3 anos e temos uma filha de 6 meses chamada Maria. O irmão mais novo de Terry, Ryan, tem 26 anos e tem vindo à nossa casa praticamente dia sim, dia não. Nos últimos 2 meses está ficando estranho, porque ele só aparece quando Terry está no trabalho. Terry trabalha na construção civil e sai de casa às 6 horas da manhã e não volta antes das 17h30, e é exatamente quando Ryan decide visitar. Ryan me manda uma mensagem por volta das 7 horas da manhã perguntando se preciso de ajuda com alguma coisa em casa ou se quero companhia enquanto Terry está fora. No começo, achei fofo que ele quisesse ajudar a esposa do irmão, mas agora estou começando a achar que há algo mais acontecendo. Ryan sempre traz café daquele lugar caro e fica sentado no nosso sofá por horas falando sobre coisas aleatórias, como seu trabalho na seguradora é chato e como ele gostaria de ter o que Terry e eu temos. Ele vive fazendo comentários sobre como Terry tem sorte de me ter e como sou uma boa mãe e esposa. Na semana passada ele me trouxe flores só porque disse que eu parecia cansada e precisava de algo para me animar e quando contei a Terry ele apenas riu e disse: Ryan sempre foi atencioso assim. O que realmente me incomoda é como Ryan age quando está aqui em comparação a quando Terry está por perto. É como se ele fosse 2 pessoas diferentes. Quando Terry está em casa, Ryan mal fala comigo e assiste TV com Terry ou eles trabalham na caminhonete do Terry na garagem. Mas quando somos apenas eu e Maria, ele se torna super falador e prestativo, e sempre encontra motivos para se aproximar de mim. Por exemplo, quando estou cozinhando, ele fica bem atrás de mim para ver o que estou fazendo, ou quando estou dobrando a roupa. Ele se oferece para ajudar e nossas mãos se tocam quando ambos pegamos a mesma camisa. 2 semanas atrás, Maria estava chorando e eu estava com muita dificuldade para acalmá-la e Ryan se ofereceu para segurá-la enquanto eu tomava banho, e eu estava tão exausta que aceitei, mas o tempo todo em que estive no banheiro, me senti ansiosa e não conseguia relaxar e quando saí Ryan estava sentado no quarto do bebê segurando Maria e cantando para ela. Ele olhou para mim e disse que eu estava linda com o cabelo molhado e que Terry era o homem mais sortudo do mundo. Eu me senti tão desconfortável que peguei Maria de volta e inventei uma desculpa sobre precisar alimentá-la. Ontem foi o pior de tudo. Ryan apareceu às 8 horas da manhã com doces da padaria e disse que tinha tirado o dia de folga do trabalho só para me ajudar em casa. Eu disse a ele que não precisava de ajuda, mas ele insistiu em ficar. Ele continuou me seguindo de cômodo em cômodo e quando eu estava trocando a fralda de Maria, ele ficou na porta observando e fazendo comentários sobre como sou boa com ela e como a maternidade parece natural em mim. Foi tão assustador e então, Ryan perguntou se podia tirar uma foto minha com Maria, porque disse que parecíamos tão pacíficas e felizes. Eu disse que não, mas ele continuou insistindo, dizendo que seria uma bela surpresa para Terry. Tive que levantar a voz e dizer para ele parar antes que ele finalmente recuasse e depois disso, ele ficou quieto e amuado, e foi embora por volta do meio-dia, não sem antes me dizer que estava apenas tentando ser um bom irmão e que não entendia por que eu estava sendo tão fria com ele. Quando Terry chegou em casa, tentei explicar o que aconteceu, mas ele apenas disse que Ryan sempre foi desajeitado com as pessoas e que provavelmente está apenas solitário desde que a namorada terminou com ele há 6 meses. Terry disse que eu deveria ser grata por Ryan se importar com nossa família e querer ajudar, e que muitas esposas adorariam ter um cunhado tão solidário. Senti como se estivesse enlouquecendo porque Terry não estava ouvindo o que eu realmente estava dizendo. Esta manhã, Ryan me mandou uma mensagem novamente perguntando se podia vir e eu finalmente perdi a paciência e disse para ele parar de vir quando Terry não está em casa porque isso me deixa desconfortável e que se ele quiser visitar, deveria esperar até Terry voltar do trabalho. Ryan me ligou imediatamente e começou a gritar sobre como eu estava sendo ridícula e paranoica, que ele nunca fez nada de inapropriado e que eu estava estragando o relacionamento dele com o irmão por ser desconfiada sem motivo. Ryan disse que eu provavelmente estou apenas com os hormônios alterados por causa do bebê e que estou imaginando coisas que não existem, e que Terry vai ficar furioso quando descobrir que estou tentando afastar seu irmão da família. Então Ryan desligou na minha cara e 20 minutos depois, Terry me ligou do trabalho perguntando por que Ryan estava chateado e dizendo que eu magoei os sentimentos dele ao acusá-lo de algo que ele não fez. Terry disse que eu preciso me desculpar com Ryan e que estou sendo injusta porque Ryan nunca foi nada além de gentil comigo e prestativo em casa, e que eu deveria apreciar ter alguém que se importa comigo e com Maria quando ele não está por perto para ajudar. Terry me disse para ligar para Ryan e resolver as coisas e que não quer que isso se torne um grande drama familiar. Eu simplesmente desliguei porque estava muito frustrada por meu próprio marido não estar me ouvindo. Agora a mãe de Terry tem me ligado perguntando o que aconteceu entre mim e Ryan, porque aparentemente Ryan ligou para ela chorando sobre como estou tratando-o mal, e ela quer saber por que estou sendo má com ele quando ele está apenas tentando ser um bom tio. Eu não atendi as ligações dela porque não sei o que dizer e sinto que todo mundo acha que estou louca, mas sei que algo não está certo no comportamento de Ryan e confio nos meus instintos sobre isso. Então, eu sou a errada por dizer a Ryan para parar de vir quando Terry não está em casa?
Atualização. Já se passou uma semana desde que postei e as coisas pioraram muito com a família do Terry. E eu não sei mais o que fazer porque todos estão agindo como se eu fosse algum tipo de vilã por não querer o Ryan por perto quando estou sozinha. Terry chegou em casa do trabalho no dia em que eu disse ao Ryan para não visitar mais e ele já estava com raiva antes mesmo de entrar pela porta. Porque aparentemente o Ryan ligou para ele várias vezes durante o seu intervalo de almoço, chorando sobre como eu estava sendo cruel com ele sem motivo. Terry disse que toda a sua equipe ouviu o Ryan no telefone e agora todos estão perguntando ao Terry o que há de errado com a esposa dele, que não deixa o irmão visitar a própria sobrinha, e que foi embaraçoso para ele no trabalho. Terry me fez sentar e disse que eu preciso explicar exatamente o que o Ryan fez que foi tão inadequado, porque ele não conseguia entender porque eu estava fazendo tanto alarde sobre o Ryan ser amigável e prestativo. Eu tentei contar ao Terry sobre todos os comentários estranhos que o Ryan faz, como ele só aparece quando o Terry está no trabalho e o quão desconfortável isso me faz sentir, mas o Terry continuava me interrompendo e dizendo que essas coisas não são realmente ruins e que estou interpretando demais um comportamento normal. Terry disse que o Ryan sempre foi socialmente desajeitado e que não sabe como falar com mulheres adequadamente, mas que isso não significa que ele tenha mais intenções e que eu deveria lhe dar o benefício da dúvida porque ele é da família. Terry me contou que a namorada do Ryan terminou com ele porque disse que ele era muito grudento e carente, e agora o Ryan está deprimido e solitário e só quer sentir que pertence a algum lugar, e eu estou fazendo ele se sentir indesejado na casa do próprio irmão. Então o Terry disse a coisa que realmente me deixou com raiva, que talvez eu esteja me sentindo paranoica porque estou cansada de cuidar da Maria, que mães recentes às vezes imaginam ameaças que não existem e que eu deveria falar com meu médico sobre ansiedade pós-parto. Eu disse ao Terry que não estou paranoica ou ansiosa e que meus sentimentos sobre o Ryan são válidos, mas o Terry apenas balançou a cabeça e disse que não estou sendo racional sobre essa situação. No dia seguinte, a mãe do Terry, Susan, me ligou e ela não estava nada feliz e começou a me dar um sermão sobre como o Ryan sempre foi um garoto sensível, que ele tem passado por um momento difícil ultimamente e que eu deveria ser mais compreensiva em vez de afastá-lo. Susan disse que o Ryan foi à casa dela aos prantos porque sente que eu o odeio e não entende o que fez de errado, e ela quer que eu peça desculpas a ele e conserte as coisas. Então a Susan realmente me atacou e disse que talvez eu não esteja acostumada a ter uma família próxima porque meus pais moram do outro lado do país e eu não tenho irmãos. Então não entendo como funcionam os relacionamentos familiares, mas que isso não me dá o direito de ferir os sentimentos do Ryan e causar problemas entre os irmãos. Susan disse, se você continuar agindo assim, vai destruir o relacionamento do Terry com o irmão dele, e isso seria imperdoável, porque a família é a coisa mais importante. Eu tentei explicar para Susan que não estou tentando magoar ninguém, mas que o comportamento do Ryan me deixa desconfortável e que tenho o direito de estabelecer limites na minha própria casa, mas a Susan simplesmente falou por cima de mim e disse que estou sendo dramática e sensível demais. Susan me disse que criou seus filhos para serem respeitosos e prestativos e que eu deveria ter vergonha de mim mesma por ter pensamentos ruins sobre o Ryan quando ele está apenas tentando ser gentil. O pai do Terry me ligou mais tarde e ele estava muito mais calmo que a Susan, mas ele basicamente me disse a mesma coisa, que eu preciso dar outra chance ao Ryan e parar de fazer suposições sobre suas intenções. O pai do Terry disse que o Ryan sempre foi o caçula da família e talvez não perceba que seu comportamento pode ser mal interpretado, mas que eu deveria falar diretamente com ele em vez de simplesmente cortá-lo completamente. A pior parte é que o Terry agora está completamente do lado da família dele e está agindo como se eu fosse a única a causar todo o drama por me recusar a pedir desculpas ao Ryan e resolver as coisas. Terry disse que a família dele acha que sou snob e ingrata, e que estou tentando controlar com quem ele pode se relacionar, e que isso não é justo com ele ou com o irmão. Terry me disse que se eu não resolver essa situação com o Ryan, ele vai convidar o Ryan para vir quando quiser, quer eu goste ou não, porque a casa também é dele e o Ryan é seu irmão, e eu não posso decidir quem é bem-vindo em nosso lar. Ele disse que estou sendo irracional e paranoica e que está cansado de lidar com esse drama desnecessário que eu criei sem um bom motivo. Ryan tem me mandado mensagens todos os dias perguntando quando pode vir de novo, dizendo que sente falta de passar tempo com a Maria e que só quer que as coisas voltem ao normal entre nós. Ele continua dizendo que sente muito se me deixou desconfortável, mas que não sabe o que fez de errado, e que espera que possamos resolver as coisas porque a família é importante e ele não quer que haja ressentimentos. Eu me sinto tão sozinha nisso porque todo mundo acha que estou errada e ninguém está ouvindo o que estou realmente dizendo sobre como o comportamento do Ryan me faz sentir. Terry mal fala comigo, exceto para me dizer que preciso pedir desculpas, e a família dele está me tratando como se eu fosse algum tipo de monstro por não querer o Ryan por perto quando estou sozinha com um bebê. Eu sei que não estou errada sobre isso e meus instintos me dizem que algo está estranho com o Ryan, mas não sei como fazer ninguém acreditar em mim quando estão todos convencidos de que estou apenas sendo paranoica e má sem motivo. Atualização 2. Algo muito ruim aconteceu ontem e não sei o que fazer, porque todo mundo já acha que sou louca e paranoica em relação ao Ryan, mas agora tenho a prova de que eu estava certa o tempo todo e estou apavorada com o que vai acontecer quando eu contar ao Terry. Depois de toda a pressão do Terry e da família dele, eu finalmente concordei em deixar o Ryan vir aqui de novo, porque o Terry disse que se eu não fizesse as pazes com o irmão dele, ele começaria a convidar o Ryan, quer eu o quisesse aqui ou não, e eu não queria continuar brigando por isso quando todos estavam contra mim.
Terry disse que Ryan prometeu ser mais cuidadoso na forma como age perto de mim e que eu deveria dar a ele outra chance de provar que está apenas tentando ser um bom cunhado. Então, ontem de manhã, o Terry saiu para o trabalho às 6 horas, como sempre, e por volta das 8h30. O Ryan mandou uma mensagem perguntando se podia vir se desculpar pessoalmente por me deixar desconfortável e para me mostrar que ele pode ser normal e respeitoso. Eu realmente não queria que ele viesse, mas sabia que o Terry ficaria com raiva se eu dissesse não de novo. Então eu disse ao Ryan que ele poderia visitar por 1 hora e só. Ryan apareceu às 9 horas com café e muffins, como sempre faz, e no começo ele estava agindo mais normal do que o habitual, mantendo distância e apenas conversando sobre o tempo e perguntando como a Maria estava dormindo. Pensei que talvez todos estivessem certos e que o Ryan tinha sido apenas desajeitado antes, mas que agora ele entendia os limites e as coisas iriam melhorar. Maria estava tirando sua soneca da manhã no berço e eu estava sentada no sofá dobrando roupa enquanto o Ryan sentava na poltrona à minha frente, falando sobre o trabalho dele e como está pensando em procurar algo novo porque seguros é entediante. Ryan parecia mais calmo que o normal e não estava fazendo comentários estranhos sobre mim, sobre o Terry ou sobre o nosso casamento, e comecei a relaxar um pouco, pensando que talvez eu estivesse errada sobre as intenções dele, mas então a Maria acordou e começou a chorar. Fui buscá-la no quarto e quando voltei para a sala com ela, toda a atitude do Ryan mudou e ele ficou com aquele mesmo olhar que sempre me deixou desconfortável. Ryan começou a falar sobre como a Maria é linda, como Terry tem sorte de ter uma família tão perfeita e como ele gostaria de ter o que nós temos. E eu pude sentir minha ansiedade voltando. Eu estava de pé perto da janela tentando acalmar a Maria, e o Ryan levantou-se da cadeira, veio até nós e disse que queria ajudar a acalmá-la. Eu disse a ele que estava tudo sob controle, mas o Ryan se aproximou mais, estendeu a mão para tocar a bochecha da Maria e sua mão roçou na minha, e ele não a retirou como deveria e em vez disso ele apenas ficou ali, perto demais de mim. Então o Ryan começou a dizer como eu cheirava bem, como Terry não valoriza a sorte que tem e como eu merecia alguém que notasse todas as pequenas coisas que eu faço e me desse a atenção que eu deveria receber. Eu disse para o Ryan se afastar e me dar espaço, mas ele apenas continuou falando. Segurou meu braço gentilmente e disse que precisava me dizer algo importante e que queria dizer isso há meses, mas nunca teve coragem. Ryan disse que sabe que é errado, mas não pode evitar o que sente por mim e que toda vez que me vê com a Maria, ele deseja ser ele quem volta para casa para nós todas as noites, em vez do Terry. Eu disse ao Ryan que ele precisava ir embora imediatamente e que o que ele estava dizendo era completamente inadequado, mas o Ryan disse que sabe que eu também sinto algo por causa do jeito que eu olho para ele às vezes e que ele percebe que não sou feliz no meu casamento porque o Terry não me dá atenção suficiente. Eu estava segurando a Maria com mais força e tentando chegar à porta da frente, mas o Ryan bloqueou meu caminho e disse que só precisava que eu ouvisse o que ele estava dizendo. Ryan continuou falando sobre como me amava desde o dia em que o Terry me levou para casa pela primeira vez, como sempre se perguntou o que teria acontecido se ele tivesse me conhecido primeiro e como ele pensa em mim o tempo todo quando está no trabalho ou deitado na cama à noite. Eu estava ficando com muito medo porque o Ryan estava ficando mais emotivo e agitado, e percebi que precisava pegar meu celular e gravar o que estava acontecendo, caso ninguém acreditasse em mim de novo, e consegui tirar o celular do bolso sem que o Ryan percebesse e comecei a gravar enquanto ele continuava falando sobre seus sentimentos por mim e como ele sabe que poderíamos ser felizes juntos se eu apenas lhe desse uma chance. Ryan disse que o Terry não me dá valor e que ele me adoraria do jeito que mereço, e que ele poderia ser um pai melhor para Maria do que o Terry é. Então o Ryan disse a pior coisa, que ele vinha aqui quando o Terry estava no trabalho porque queria passar tempo sozinho comigo e ver se eu sentia o mesmo por ele, e que todas aquelas vezes que ele me trouxe café e flores e ajudou em casa, ele estava tentando me mostrar o quanto se importava comigo. Ryan disse que pensou que eu estava começando a me abrir com ele e que talvez eu estivesse começando a vê-lo como mais do que apenas o irmão do Terry. Eu disse ao Ryan novamente que ele precisava ir embora e que eu ia ligar para a polícia ou para o Terry, mas ele disse que não tinha terminado. Eu estava apavorada porque estava presa contra a parede com a Maria nos braços, então o Ryan disse que sonhava em me beijar há anos e que não conseguia parar de pensar em como seria, e antes que eu pudesse reagir, ele colocou as mãos no meu rosto e tentou me beijar na boca. Eu empurrei o Ryan com minha mão livre e disse que ia ligar para a polícia se ele não saísse imediatamente, e finalmente ele recuou e percebeu o que tinha acabado de fazer. Ryan começou a se desculpar, dizendo que não queria me assustar e que apenas se deixou levar porque seus sentimentos são muito fortes e que ele nunca machucaria a mim ou a Maria. Ele implorou para eu não contar ao Terry porque isso destruiria o relacionamento deles, e que ele promete que isso nunca mais acontecerá e que ficará longe se é isso que eu quero. Eu disse ao Ryan para sair da minha casa e nunca mais voltar e que eu ia contar tudo ao Terry. Ryan começou a chorar, dizendo que eu ia arruinar a vida dele, que o Terry nunca o perdoaria e que toda a família o odiaria. Ele disse que sabe que errou, mas que me ama e pensou que talvez eu também sentisse algo, e que lamenta por ter interpretado mal a situação. Depois que o Ryan saiu, tranquei todas as portas, verifiquei se todas as janelas estavam seguras e depois sentei no chão do quarto da Maria e chorei enquanto a segurava, porque estava muito abalada e com medo. Fico repassando o que aconteceu e pensando no quanto poderia ter sido pior se eu não estivesse segura
segurando a Maria ou se o Ryan tivesse sido mais agressivo. A gravação no meu celular é nítida, e você pode ouvir tudo o que o Ryan disse sobre me amar, querer ficar comigo e tentar me beijar. Eu sei que está aí a prova de que eu não estava sendo paranoica ou inventando coisas como todos disseram. Mas estou apavorada para mostrar a gravação ao Terry, porque não sei se ele vai acreditar em mim mesmo com a evidência, ou se ele vai encontrar uma maneira de me culpar por ter dado corda ao Ryan ou por não ter parado isso antes. Eu ainda não contei ao Terry o que aconteceu porque ele tem trabalhado até tarde esta semana e quando chega em casa, está cansado e só quer jantar e assistir TV, e eu não sei como abordar um assunto tão sério. Estou um pouco preocupada que o Terry pense que eu incentivei o Ryan de alguma forma ou que eu deveria ter previsto isso e evitado que acontecesse. Também não sei o que isso vai fazer com o relacionamento do Terry com sua família, porque se eu contar a ele o que o Ryan fez, o Terry terá que escolher entre acreditar em mim e apoiar seu irmão. E tenho medo do que acontecerá se a família do Terry achar que estou mentindo ou inventando tudo para chamar a atenção, mesmo com a gravação. Atualização final. Eu finalmente contei tudo para o Terry e mostrei a ele a gravação. E estou tão aliviada que ele finalmente acredita em mim e vê o Ryan como ele realmente é, em vez de arranjar desculpas para seu comportamento como vinha fazendo há meses. Esperei até amanhã de sábado, quando o Terry não precisava trabalhar e a Maria estava cochilando, para que pudéssemos conversar sem interrupções. Eu o fiz sentar à mesa da cozinha e disse que tinha algo muito sério para lhe mostrar. Terry percebeu pelo meu rosto que algo estava muito errado e perguntou se alguém havia morrido ou se a Maria estava doente. Eu disse que não, mas que o que eu precisava lhe dizer ia mudar tudo entre nós e a família dele. Comecei lembrando ao Terry como eu vinha dizendo a ele há semanas que o comportamento do Ryan era inadequado e me deixava desconfortável, e como Terry e toda a sua família continuavam me dizendo que eu estava sendo paranoica e irracional. Terry tentou me interromper e dizer que não precisávamos remoer tudo aquilo de novo, mas eu disse a ele que ele precisava ouvir tudo o que eu tinha a dizer antes de responder. Então eu disse ao Terry que o Ryan tinha vindo na quinta-feira e que algo aconteceu que provou que eu estava certa sobre o Ryan ter sentimentos inadequados por mim. O rosto do Terry ficou muito sério e ele perguntou o que o Ryan tinha feito. Peguei meu celular e disse ao Terry que eu havia gravado o que aconteceu e que ele precisava ouvir por si mesmo, porque eu sabia que ele não acreditaria em mim se eu apenas contasse o que o Ryan disse. Eu toquei a gravação desde o início, onde o Ryan está falando sobre como sempre me amou, que gostaria de ter me conhecido primeiro e como pensa em mim o tempo todo. O rosto do Terry ficou completamente branco e suas mãos começaram a tremer, e quando a gravação chegou na parte em que o Ryan disse que vinha aqui para passar tempo comigo sozinha e ver se eu sentia o mesmo, o Terry se levantou da mesa e começou a andar de um lado para o outro na cozinha, e eu pude ver que ele estava ficando com muita raiva. A pior parte foi quando a voz do Ryan na gravação disse que sonhava em me beijar, e então você pode me ouvir dizendo para ele sair de cima de mim e ele dizendo por favor, só uma vez. Terry deu um soco na parede com tanta força que fez um buraco no drywall e começou a gritar sobre como ia matar seu irmão por ter me tocado. Terry estava furioso e repetia que não podia acreditar que o Ryan faria algo assim, e que se sentia mal ao pensar em todas as vezes que defendeu o Ryan e me disse que eu estava exagerando, quando na verdade o Ryan estava planejando me agredir em nossa casa. Terry disse que lamentava por não ter me ouvido e que deveria ter confiado nos meus instintos em vez de descartar minhas preocupações e me fazer sentir louca. Então, o Terry ligou para o Ryan ali mesmo, na minha frente, e quando o Ryan atendeu, o Terry começou a gritar com ele sobre o que ele fez comigo, chamando de pervertido nojento e dizendo que nunca mais queria vê-lo. Eu podia ouvir o Ryan tentando interromper e dar desculpas, mas o Terry apenas continuava gritando que o Ryan estava morto para ele e que se ele chegasse perto de mim ou da Maria novamente, o Terry faria com que ele se arrependesse. Terry disse ao Ryan que tinha ouvido a gravação de tudo que o Ryan disse e fez, que não havia como negar ou explicar e que o Ryan era doente por tentar agredir a esposa de seu irmão enquanto ela segurava o bebê deles. Ryan ficou confuso sobre a gravação, e então o Terry disse que o Ryan havia destruído o relacionamento deles para sempre, que ele nunca mais queria que o Ryan contatasse nenhum de nós, e então ele desligou e jogou o celular do outro lado da sala. Depois que o Terry se acalmou um pouco, ele me abraçou e pediu desculpas repetidamente por não ter acreditado em mim e por me fazer lidar com o assédio do Ryan sozinha por tanto tempo. Terry disse que se sentia péssimo por eu ter ficado com medo e desconfortável em nossa própria casa enquanto ele estava no trabalho, e que ele deveria ter me protegido em vez de defender o Ryan e me fazer sentir como se eu fosse o problema. Terry me perguntou se o Ryan já havia me tocado antes ou dito coisas inapropriadas quando eu não tinha provas, e eu contei a ele sobre todas as vezes que o Ryan ficou perto demais, ou fez comentários sobre a sorte que o Terry tinha, e como o Ryan sempre encontrava desculpas para tocar minha mão ou ficar atrás de mim na cozinha. Terry ficou com raiva novamente e disse que não podia acreditar que tinha sido tão cego para o que estava acontecendo. Então o telefone do Terry começou a tocar e era sua mãe, Susan. Terry atendeu e imediatamente começou a contar a ela o que o Ryan tinha feito e que eles nunca mais viriam ou falariam com o Ryan novamente. Eu podia ouvir a Susan ficando chateada e tentando defender o Ryan, dizendo que devia haver algum mal-entendido, mas o Terry disse a ela que tinha provas e que o Ryan havia admitido tudo na gravação. Susan começou a chorar e a pedir ao Terry para não cortar o Ryan da família, dizendo que o Ryan devia estar doente ou tendo um surto e que eles deveriam tentar conseguir ajuda para ele em vez de abandoná-lo. Terry disse a Susan que o Ryan fez sua escolha quando decidiu me agredir e que ele não se importa mais com o que acontece com o Ryan porque proteger a mim e a Maria é mais importante do que os sentimentos ou problemas do Ryan.
Terry disse a Susan que se ela ou qualquer outra pessoa da família tentasse defender o Ryan ou nos contatasse sobre dar a ele outra chance, eles também seriam cortados, porque ele não vai deixar ninguém me fazer sentir insegura ou desconfortável nunca mais. Susan continuou tentando argumentar, mas o Terry desligou na cara dela e desligou o celular para que ela não pudesse ligar de volta. Durante o fim de semana, o pai e a irmã do Terry, Emily, tentaram ligar e mandar mensagens, mas o Terry ignorou todos eles e me disse que não quer ouvir nada do que eles têm a dizer, a menos que seja para se desculpar comigo por não terem acreditado em mim e por apoiarem o Ryan em vez de me protegerem de seu comportamento inadequado. Terry disse que está envergonhado por sua família ter me tratado tão mal e me feito sentir como se eu estivesse errada por confiar em meus instintos sobre o Ryan, e que ele vai garantir que todos eles saibam exatamente o que o Ryan fez para que não possam fingir que não foi tão sério ou que eu estava exagerando. Ontem o Terry trocou todas as fechaduras da nossa casa e instalou uma câmera de segurança na porta da frente, caso o Ryan tente aparecer quando o Terry não estiver em casa. Ele também conversou com nossa vizinha e pediu a ela para ligar para a polícia se ela vir o Ryan em qualquer lugar perto de nossa casa. Terry disse que não vai correr nenhum risco com a minha segurança e a da Maria, e que o Ryan perdeu o direito de fazer parte de nossa família quando tentou me agredir. Estou tão aliviada que o Terry finalmente sabe a verdade, acredita em mim e está colocando a mim e a Maria em primeiro lugar, em vez de tentar manter a paz com sua família como estava fazendo antes. Terry continua se desculpando por não ter me ouvido antes e por deixar o Ryan me fazer sentir insegura, mas eu disse a ele que o que importa é que ele acredita em mim agora e está nos protegendo do Ryan. Não tivemos notícias do Ryan desde que o Terry o confrontou, mas o Terry disse que se o Ryan tentar me contatar ou aparecer em casa, ele vai ligar para a polícia imediatamente e pedir uma ordem de restrição. Sinto como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros agora que o Terry sabe o que realmente aconteceu e eu não tenho que fingir que o comportamento do Ryan era normal, ou que eu estava sendo paranoica sobre suas intenções. Ainda estou processando tudo o que aconteceu e provavelmente vou conversar com alguém sobre isso, além do Reddit.